Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Estou vindo aqui nessa manhã para trazer para vocês uma notícia. Nós temos que entender que toda boa notícia nós temos que compartilhar ela, né? E ontem, no Fantástico, né, no jornal que passa aos domingos, trouxe uma matéria muito importante voltada para nós evangélicos. E eu queria muito que você prestasse bem atenção. Vou passar aqui o vídeo na íntegra, tá bom, para vocês. E eu quero que vocês prestem bem atenção qual é o valor e a importância da igreja e o crescimento dela nos bairros. Então quem fez essa matéria foi o próprio Fantástico, mas é um benefício muito positivo para nós, para o nome de Cristo, para o evangelismo, tem dado certo. Então preste atenção, acompanha comigo. O Brasil está se tornando um país evangélico e uma tendência ganha força. As igrejas que mais crescem são as de bairro, nas periferias das grandes cidades e também no interior. São redes locais de solidariedade e de fé. Esse é o tema de um documentário que ouviu pastores. O nome do documentário é Crentes. Histórias de acolhimento e até de mobilização contra a violência. É o caso de uma igreja que acabou pacificando uma disputa de facções. Olha isso. Aqui é minha casa. Eu gosto da igreja. Isso aqui tudo que fez foi eu, né? Reciclando, né? Sustentabilidade, né? Esse pastor é um dos milhares de exemplos de como os cristãos evangélicos se tornaram guerreiros. o segmento religioso que mais cresceu no Brasil nos últimos 30 anos. A maioria é de igrejas pequenas, de bairro, como a que a família da Alice frequenta e que não chega a ter 100 pessoas. Ninguém aqui nunca se importou, tem mais um texto aqui, além dela, tem outras crianças. E a gente deixa vontade. O evangélico das periferias, das igrejas de porta de garagem, né, que é a principal igreja do Brasil. Essas igrejas em que as pessoas recriam vínculos de familiaridade e com isso ajudam a encontrar emprego, a encontrar vaga em creche, a encontrar consulta com especialistas, com advogado, com médico. Uma pesquisa publicada em 2019 registrou quase 110 mil igrejas evangélicas em todos os estados e no Distrito Federal. Este levantamento não inclui igrejas sem CNPJ. A gente pode não inclui, imagina se não tem CNPJ. Do cristianismo evangélico em dois grupos principais, né? Dos evangélicos históricos, que são predominantemente evangélicos de classe média, e você tem o pentecostalismo. E a partir desses grupos você tem aí centenas ou milhares de subdivisões. Em Natal, o grupo de mulheres da professora Kelly pacificou um lugar muito violento. Essa é a comunidade Novo Horizonte, antiga favela do Japão. A igreja chegou aqui em 96, através de um projeto. O nome desse beco é Beco da Covardia. Era, né? Beco da Covardia. O pessoal ficava armado aqui, se alguém passasse e eles pedissem dinheiro, saia correndo atrás com faca, aí a gente viu muita coisa feia. Tem um rio que corta a comunidade. O pessoal desse lado não podia passar para o outro lado. Se eu morava aqui desse lado, eu não podia ir para lá, porque tinha muito violento. Se eles soubessem que eu era desse lado, eu corria risco. Não podia. Então, 4 mulheres foram contratadas para visitar famílias da comunidade. Nós acompanhávamos 800 famílias, pesando as crianças, detectando desnutrição. Isso começou a mudar a realidade da violência, acabou a rivalidade. São histórias de recomeço. Um pouco do a Iana frequenta uma igreja em Buíque, interior de Pernambuco. Ele bebia já, né? Só que ele bebia... A história de outra família. Ele bebia em casa. Ele tomava, bebia em casa e ficava em casa de boa. Aí, de um tempo pra cá, ele começou a dormir na rua, ficar na rua. Aí eu ficava brigando com ele. O que tá acontecendo contigo? Aí quando foi, tá com uns 20 dias que eu descobri que ele tinha outra mulher. Assim, amar a pessoa ama porque foi 13 anos casada, né? 13 anos não é 3 anos, né? Com 2 filhas para criar, a Iana pensou em desistir de tudo. Não tinha aquela conformação, né? Aquela paz, né? Entreguei a Deus, né? Orei, de madrugada quando eu acordava eu orava, pedi a Deus. Maciel, o marido, se arrependeu e voltou. Acho que foi Deus que mandou o pastor vir para falar aquela palavra, né? E aquela palavra dele me tocou, né? Bastante. E esse embora, disse que não ia voltar mais, né? E ficar distante deles, né? Delas. Não vou perder minha família não, né? Voltei pra casa. Daqui não sai mais não. Não sai mais não.
As igrejas evangélicas brasileiras crescem junto com as grandes cidades. Nelas, trabalhadores em busca de melhores oportunidades, pouco a pouco, formam laços espirituais e comunitários. E sempre tem alguém mais vulnerável que precisa de outro irmão. Claro que eu não desejo pra ninguém mais, porque ela tira tudo mesmo. Há quanto tempo tu tá assim? Eu tô sem fumar uns 40 dias. Tu usou quanto tempo? Viu? Usei uns 7, 8 meses. Mas eu tô gostando, tô me recuperando. Cheguei aqui, eu vi armado, seco. Eu lembro. Eu tô forte. Eu lembro. Disposto. Se a gente não tivesse esse é o pastor que recupera. Ocupar a cabeça com o quê? A gente viciados em crack. Já fica já meio aperreado, imagina você tá trabalhando. Tem alguém aqui nessa tarde que queira entregar a sua vida para Jesus? Alguém nessa tarde? Em nome de Jesus, que o Senhor seja comigo. Trazendo e restaurando a sua Olha que trabalho lindo. Em nome de Jesus. Espero terça-feira, viu? Eu hoje cuido de mulheres. E hoje eu consigo mostrar o caminho da cura para elas, porque é um caminho que eu já fui. Grandes ou pequenas, as igrejas evangélicas oferecem projetos para crianças e adolescentes. Escuta. E todos são bem-vindos, não importa a fé. Não tem intolerância religiosa. Eu vou dizer uma coisa, se a gente não botar freio nisso, se a gente vira um talibã gospel. Quando é o maior projeto, tem mais de 90 crianças treinando. E os resultados que a gente alcança, assim, são enormes. Tem, na última viagem que a gente foi agora, esse mês, para o Rio de Janeiro, com muito esforço, fazendo rifa, pedindo ajuda, pedindo milha para amigo, parcelando no cartão, e nós levamos 5 atletas. Essa é a medalha da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro. Estadual, primeiro lugar também, Copa Estadual, primeiro lugar na Copa do Brasil, ganhei ouro. Essa aqui é uma medalha de prata do Grand Slam, que é uma competição que forma a seleção brasileira. Eu posso dizer que é pela misericórdia de Deus, assim, porque é Deus agindo, porque a segurança é a fé da gente em Deus, que não falta nada. Nada, não falta. Agora a gente também não pede muito, né? A sala do balé, a gente está dando uma reformada geral nela, então aqui eles vão ter judô, vão ter balé, e no turno da noite a gente quer ofertar essa escola básica de tecnologia. Vocês estão ouvindo? Para servir melhor a comunidade. Está vendo que a igreja, o esporte, a igreja escreveu 2 livros sobre os evangélicos. A igreja oferecendo isso para a comunidade. Explica quem são os crentes que formam a maior parte dessas comunidades. Os membros são majoritariamente pretos ou pardos, pobres, periféricos, jovens e a maior parte são mulheres. Tá ouvindo? Nós estamos no bairro do Grajaú, extremo sul periferia aqui de São Paulo. Juliano trouxe 2 motos. Sua pesquisa foi feita assim, pastor faz para mapear. Isso aí, a gente morando num bairro parecido com esse, de moto, foi vendo igreja por igreja, na verdade, espaços religiosos, né? E marcando um por um no mapa. Provavelmente tem algumas igrejas menores que não estão nem mapeadas. Em 100 metros você tem Assembleia de Deus de ministérios diferentes, que é a característica da Assembleia de Deus, né? Você pode fundar essa Assembleia aliado a um ministério forte ou criar um ministério menos conhecido, aqui Ministério Parque Cocaia. E o ministério significa que aquilo dali é uma igreja por ela mesma. Viu? As referências passam também nas lojas. Então antes você tinha Mercadinho São Paulo, São Bento, e agora você vê ali uma referência Bar da Rose, Deus é Fiel. Num raio de 2 quilômetros, encontramos 45 igrejas. Muitas são pequenas, como a do Edmilson, que você viu no início da reportagem. Ele é pastor em Recife. Aqui é minha casa. É a borda da igreja. Olha. Isso aqui tudo que fez foi eu, né? Fiz sentado. Cada perna tem problema muscular. Reciclando, né? Sustentabilidade, né? Aí eu vou fazendo. Eu não tenho móvel não, porque eu não ligo muito pra móvel não, sabe? Esqueça aquele bebê, pelo amor de Deus. Todo esse crescimento chama atenção para a vida dos próprios pastores. E a gente sabe que pastor / pastora é essencialmente uma pessoa isolada. Ele vive rodeado de gente, mas ele é isolado. A religiosidade obriga a esconder sua humanidade. E isso estoura. E os números são terríveis. 80% dos pastores tiveram algum tipo de adoecimento mental. Quase 100% dos pastores pensaram em desistir.
Então, a Igreja Perdão e Graça nasceu do perdão e da graça de Deus, que hoje é um lugar de recomeço para tanta gente, inclusive eu. 2014, 15 a 16, eu começo a decair em uma depressão. Essas e outras histórias fazem parte do documentário da Globo News Crentes, Além dos Muros, já disponível no Globoplay. Esse é o documentário que tem no Globoplay, né? Eu faço essa propaganda aqui para que você vá lá e reveja, que certeza lá o documentário é um pouco maior, tem mais informação. Mas eu quero trazer aqui para você a importância da igreja dentro dos bairros menos favorecidos, né? A terceira zona ou a comunidade, né? Então, assim, aonde tem crescido as igrejas é lá, nas comunidades. Então, eu trago esse vídeo, eu trago essa informação para você, para que nós possamos juntos, né, na nossa cidade de Praia Grande, a gente se unificar, né? Trabalhar com uma unidade, para poder a igreja maior poder ajudar a menor, né? E é nessa luta, com essa vontade que eu sempre faço. O podcast que eu tenho, o Café da Tarde com Cristo, é justamente isso. É um podcast onde eu convido os amigos pastores que rompem barreiras das placas, né? Ali eu vejo os meus amigos pastores, eu não vejo o amigo do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério tal, que é do Tabernáculo. Não, eu vejo todos eles, cada um deles, como os grandes amigos. Não vejo placa de igreja. A placa da igreja é necessária para que você identifique o templo, o lugar onde você está localizado, né, para que a prefeitura e outras coisas mais possa te enxergar. Mas a placa de igreja não pode ser primordial onde se diz o levar da fé, né? Nós temos que ser uma unidade. Então fica aqui esse recado. Se você tiver essa curiosidade, eu falo para você, vai lá, assista isso, porque é uma grande informação que roda o Brasil. São 109 mil igrejas, mais de 109 mil igrejas, as que estão registradas, tá bom? As que não registradas não conseguiram contar. Então, assim, no Brasil inteiro, mais de 109 mil igrejas. Então, eu acredito que passa das 150 mil igrejas, porque tem igreja que ainda não consegue documentar, enfim, né? Por motivos especiais, elas não conseguem documentar. Mas fica aqui o recado, tá bom? Assista, porque eu tenho certeza que é uma coisa, são informações que edificam o Evangelho, tá bom? Deus abençoe.